Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa espírita. Hoje é dia de nós estudarmos o livro Voltei, no programa Aprendendo com os Clássicos, né? Esse livro Voltei, que é do espírito irmão Jacó e que nos foi legado pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, né? Bom, antes de iniciarmos, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Miriam Beck. Oi, Miriam. Boa tarde, querida. Tudo bom? Boa tarde a todos. Vamos continuar a estudar este ótimo livro. Sim, é um livro maravilhoso, que os bons espíritos inspirem para termos uma tarde abençoada de novos conhecimentos. Se Deus quiser, querida, se Deus quiser. Nossa querida Eronides também. Boa tarde a Silvia a todos. Ótimo estudo. Se Deus quiser, né, querida? Nora também aqui conosco. Oi, Nora, tudo bom? Boa tarde a todos, né? Muito bem, pessoal. Mas nós sempre fazemos a nossa prece, né? Antes de iniciar os nossos estudos, porque temos os nossos queridos amigos espirituais que estão aqui nos envolvendo, nos intuindo, nos auxiliando na realização de mais um programa. Então, vamos agora elevar o pensamento a Deus e juntos fazer essa pequenina prece de abertura. Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização de mais um programa pela Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigada pela presença amiga, mas obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós que estamos recebendo tanto dessa doutrina de amor e luz, façamos bom proveito e façamos a nossa reforma íntima, para que quando chegar a hora de retornarmos à nossa verdadeira vida na pátria espiritual, todos possamos de lá chegar vitoriosos, porque estamos voltando um pouquinho que seja, mais evoluídos do que quando de lá saímos para essa jornada terrena. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga que nos conduz, começamos agora pela Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, né? Esse programa que estuda o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia de Chico Xavier, né? Vamos cumprimentar mais alguns amigos que chegaram aqui. Nossa amiga Vera Parente. Oi, Vera, tudo bom, querida? Boa tarde. Nosso amigo João Santana. Oi, João, tudo bom? Boa tarde. Nossa amiga Fátima, Maria de Fátima Enes. Oi, Fátima, tudo bom? Boa tarde. Que bom que você chegou. Maria Isabel Tis. Oi, Isabel, tudo bom? Lúcia Pelon também aqui conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lúcia. Que bom que você chegou, né? A gente vai cumprimentando os amigos conforme foram chegando ao longo do programa, né? Gente, nós hoje vamos iniciar um capítulo novo, né, do nosso livro, que é o capítulo 2, né, o capítulo 2, À Frente da Morte.
vejamos o que o irmão Jacó tem a nos falar, né? Todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez em quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Né? Nós falamos tanto na morte, falamos tanto na desencarnação, né? Na passagem para a verdadeira vida, e ele está aqui colocando esse ponto muito interessante, que é que nós, espíritas, né, estamos sempre, de uma certa forma, pensando, né, sobre essa temática. E aí ele fala, por minha vez, lera descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano, Ernesto Bozano, né, e André Luiz. Desse último, de André Luiz, recolher informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes de abrigar-me no leito de morte, meditar-lhe as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros. Ele está aqui se referindo ao livro Obreiros da Vida Eterna, tá? Quando ele fala que ele meditara sobre a desencarnação de alguns companheiros, está justamente se referindo a Obreiros de Vida Eterna, quando André Luiz faz menção a alguns companheiros, né? E aí ele diz assim, pouco antes de abrigar-me no leito de morte, meditar-lhe as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros e, perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim do corpo. Né? Então, ele observa, né, que ele está colocando. Ele sempre meditou sobre uma coisa e outra, e aí, de repente, né, ele estava sentindo, né, acredito eu, de uma certa forma, que os espíritos, né, de uma certa forma, devem sentir, né, quando a coisa já está próxima. Né? Talvez, eu acho que sim. E ele está dizendo que, justamente pelo que ele já tinha lido na literatura espírita, né, das impressões, das sensações que as pessoas narravam sentir no momento da desencarnação, ele começou a desconfiar que estava chegando a hora dele. Né? Não obstante o valor com que passei a encarar a situação, e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento em observações chistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. Imagino que ele estivesse debilitado, talvez por doença. Eu não sei exatamente com quantos anos o Frederico Figner desencarnou, né? Deixa eu ver aqui. Olha aí. 2002, ele já estava bem idoso. Ele nasceu em 1910, né? 910 para 2000 são 90 anos, né? 2002, 92. Então, ele estava com 92 anos, aproximadamente. 90. Não, ele estava realmente com... Não, aqui não está falando do Frederico Figner, não. Está falando, efetivamente, do Chico, né? Aqui do Frederico Figner, ele nasceu em 1866, tá? Também estava idoso. Ele nasceu em 1866 e desencarnou em 1947. Gente, faça uma conta aí, quantos anos ele tinha, tá? De 66... Estava com uns 80 alguma coisa, né? De 1866, quando ele nasceu, até 1947, quando ele desencarnou, né? Então, muito bem. Então, ele, de repente, já estava com 80 e tal, talvez estivesse doente, alguma coisa assim, mas ele já estava achando que estava mais ou menos chegando a hora, né? Então, ele diz o seguinte, que, embora ele tivesse feito muitas brincadeiras com os amigos, né, para comparecerem ao enterro dele, aquela coisa toda,
ele acabou descansando, ele diz, descansei o organismo extenuado, né? O organismo cansado na posição horizontal, deitou, né? E ele diz mesmo por que ele não teria, né, como fazer diferente, né? Porque era impossível para ele, acredito eu, pelo cansaço, tudo mais. O irmão Andrade, espírito benemérito, dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara absoluto repouso. E tão insistente se fizer o conselho que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. Né? Então, ele está aqui dizendo uma coisa interessante também. Ele diz que o irmão Andrade, né, que era o espírito, de repente, com quem ele se comunicava, e ele diz, com quem tive, né, talvez fosse o guia dele, né, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendará a ele absoluto repouso. E fora tão insistente que ele até deixou de fazer os seus trabalhos, né? Foi obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias, né? Últimas atividades doutrinárias. O repouso físico, porém, agravava minhas preocupações mentais. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se me evadiam do cérebro, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo. Olha que coisa interessante, né? Postando-se ao meu lado a argumentarem comigo. Alguns em posição simpática, outros, né, em atitude adversa. Então, ele está dizendo aqui, ele está até colocando, né? Ele ficou impedido, de uma certa forma, ele ficou impedido de sair, de trabalhar e tudo mais, né? O seu amigo espiritual recomendou que ele ficasse de repouso, ele ficava deitado lá no quarto. E ele diz, já na impossibilidade de trabalhar, de fazer algumas coisas, né? O cérebro dele começou a trabalhar muito, em termos de pensamentos e tudo mais. E aí ele diz, né, que o repouso físico, né, o fato de ele ficar deitado, só deitado o dia inteiro no quarto, fez com que ele tivesse mais preocupações mentais, né? E que o fato dele não poder fazer nada e tudo mais causou uma revolução íntima, naturalmente, seus pensamentos, né? Se você está impedido de fazer alguma coisa, você vai trabalhar com o quê? Com a mente. Né? Foi exatamente o que ele fez, né? E ele diz que no silêncio do quarto, os pensamentos dele como que me evadiam do cérebro, né? Ou seja, fugiam do cérebro, colocando-se ao meu lado a argumentarem comigo, né? Ou seja, eu estava pensando tanto que ele sentia como se os pensamentos estivessem conversando com ele. E ele dizia, alguns em posição simpática, alguns pensamentos simpáticos e outros numa posição adversa. E aí ele começa aqui a narrar o tipo de pensamento que ele teve, né? Então ele diz, velho Jacó, proclamavam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade. Prepare-se. Que possui na bagagem? O que você tem na sua bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Aqui, gente, nós temos uma colocação dele muito interessante. Por quê? Isso é o que... Estas são as perguntas que todos nós deveríamos fazer, né? No momento em que a gente sentisse que está chegando a hora da nossa desencarnação. O que nós temos na nossa bagagem? Com o que nós vamos chegar no plano espiritual? Né? Nossa mala está pronta? Eu tenho um livro que se chama A Sua Mala Está Pronta, justamente falando sobre isso, né? E aí ele começa a pensar, né? O que você tem na bagagem? Né? E fala uma coisa muito certa. Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, né? Tudo sabe. Então, ele não teria como, né, se evadir da justiça divina. Né? Como Jesus falou, a cada um será dado segundo suas obras. E ele passou tanto tempo aqui na Terra, né? Ele tinha tanto conhecimento espírita. O que será que ele fez dessa encarnação? O que será que ele fez com esse conhecimento espírita que lhe foi dado? O que ele estava realmente levando na mala? Né?
e disse: não se esqueça de que a justiça tudo vê e tudo sabe. Algumas vezes nós observamos, né, no dia a dia das casas espíritas, né? Eu falo sempre casas espíritas, gente, porque é onde eu estou, né? É onde eu vivo realmente. Eu não posso falar das outras pessoas, dos outros segmentos religiosos, mas da casa espírita a gente tem algum conhecimento. Então, às vezes você vê na casa espírita pessoas que aparentemente têm muito conhecimento doutrinário, ou que você pensa que tem, né? O que elas fazem parecer que tem, e que o comportamento dessas pessoas absolutamente não condiz com os postulados espíritas, né? Infelizmente, vemos ainda na casa espírita, e eu acredito que isso seja também ocorra, porque somos humanos, né? Estamos nesse planeta de provas e expiações, ocorra também em outros templos, em outros segmentos religiosos, muitas disputas, muitas querelas por coisas menores, né? Muito extravasamento do ego, né? Do personalismo, do orgulho, da vaidade, desejo de poder e tudo mais, e muita intriga também, né? Infelizmente, a gente vê isso dentro dos templos e vemos dentro da casa espírita. Então, naturalmente, quem procede dessa maneira não está vivendo de acordo, né? Não está vivendo de acordo com aquilo que supostamente teria aprendido com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, né? É por isso que ele diz: não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, né? Porque aqui, no plano material, você pode fazer coisas que nem todos vão ver, que nem todos vão ouvir, que nem todos vão saber. Coisas não muito felizes. E você faz essas coisas não muito felizes, digamos assim, por trás dos panos, né? Que aí as outras pessoas encarnadas não veem mais, a justiça divina vê tudo, né? Por vezes, interpunha recursos. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas, alegava incertezas e imperativos da vida. Ou seja, aquela tendência que todos nós temos, né? Quando você vê a situação ficando já complicada, você começa a lembrar dos erros cometidos, e aí você começa a meio que tentar, né, atenuar a falta. Não, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, a situação era assim, a situação era assada, e ele diz que foi o que ele tentou fazer também, né? Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo, né, isso eram os pensamentos dele, ele estava fazendo uma análise retrospectiva da vida dele. Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornara menos agradável, ou seja, quando ele estava acordado, se já não estava muito agradável, né? Ele fica lembrando dessas coisas, o sono fizera-se-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Dispondo-me a dormir, supunha ingressar num modo inabitual de ser, em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Olha que coisa interessante. Ele disse que quando estava acordado, né, ele não tinha assim muito sossego, porque ele ficava pensando nessas coisas e analisando o comportamento dele, né, o que ele tinha feito da vida, essas coisas todas, tentando até amenizar algumas situações menos felizes, das quais ele tinha participado. Então, ele disse que quando ele estava acordado já não era muito fácil, quando ele dormia ainda era um pouco pior, né? Porque ele diz que ele não chegava, né, efetivamente, pelo que eu estou entendendo aqui, a ter um sono profundo e entrar na região dos sonhos, né? Quando ele começava a querer dormir, né, ele diz que ele parecia que ele entrava, né, ficava de um jeito assim meio que incomum de ser, e em que a verdade, a realidade das coisas ficava clara para ele, muito clara para ele. Ele via tudo da sua vida com maior clareza. Via-me, olha o que ele vai dizer, via-me noutra paisagem, noutro clima, entre conhecidos e desconhecidos. Ele se via meio que transportado para uma outra realidade, entre conhecidos e desconhecidos. Como se estivera perante enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim.
Então, ele, naquele meio que desprendimento do sono, ele se via num ambiente diferente, com muitas pessoas conhecidas e desconhecidas, né? Como se ele estivesse diante de uma enorme multidão de pessoas que quisessem se fazer compreendidas por ele. De outras ocasiões, minha memória recuava no tempo. Revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, dia muito distintas, ou seja, lembrava de coisas antigas, coisas boas e coisas ruins. Novamente, no corpo exausto, senti extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. Ou seja, quando ele se via de novo no corpo, ele tinha muita dificuldade, né, de lembrar, né, de lembrar o que ele tinha vivenciado tal, e guardar aquelas lembranças. O cérebro acusava vida intensa, mas no serviço de comunicação com o exterior, sentia-me esgotado, tal qual um limão espremido. Ou seja, quando ele estava meio que no desprendimento do sono, ou o tempo que ele estava lá com os pensamentos dele, o cérebro dele ficava muito ativo, muito, muito, muito ativo, né? Especialmente quando ele estava nessa espécie de desprendimento pelo sono. Mas quando ele voltava ao seu corpo físico, né, o espírito retornava ao corpo físico, e então ficava limitado pelas próprias fraquezas daquele corpo já muito cansado, muito envelhecido, né? Muito com os recursos reduzidos, né? Ele se sentia esgotado, como um limão espremido. Não conseguia lembrar muito bem que ele havia vivenciado nesse desprendimento. A fé preparava-lhe o espírito ante a grande transição. Todavia, os receios avultavam, as preocupações cresciam sempre. Então, você veja que ele percebe que esse momento de desprendimento está chegando. E, embora ele fosse um homem de fé, um homem com conhecimentos espíritas, ele não conseguiu não ficar preocupado. Então, quanto mais ele se via próximo da desencarnação, quanto mais ele via que o momento estava chegando, mais ele ficava preocupado, né? E receoso do que ele iria encontrar. Bom, vamos cumprimentar outros amigos aqui. Ângela Silva. Oi, Ângela, tudo bom? Boa tarde. Juliana Santos. Oi, Juliana. Boa tarde, querida. Laudiceia. Oi, Lau, tudo bom? Boa tarde para todos. Ângela. Boa tarde, querida amiga Silvia. Boa tarde a todos. Que bom, querida, que você chegou. Eronite está nos dizendo aqui, vejamos, se eu estivesse próxima dele, ia colocar aquela bela música Quanta Luz, que os maus pensamentos iam se evadir. Ah, talvez, né, Eronite, mas não sei, né? Não sei. Mas, de qualquer maneira, seria muito bom para ele ouvir Quanta Luz, né? Quanta Luz é maravilhoso. A Miriam está nos dizendo aqui, a retrospecção de sua vida que todo espírito faz nos momentos próximos ao desencarne. Por isso, a doutrina espírita é totalmente contra a eutanásia, exato. Na verdade, a doutrina espírita é bastante contra, porque nós não podemos, com certeza, né? Quem somos nós para afirmar com certeza o momento que um determinado espírito vai deixar o corpo físico, né? Porque muitas vezes aquilo que para os médicos da Terra parece irreversível, para Deus não é. E se for da vontade de Deus, coisas incríveis podem acontecer, né? Então nós temos que deixar a vida seguir o seu curso. Eutanásia jamais, né? Bom, vamos agora para o segundo item desse capítulo 2, que é modificação. Modificação. O desvanecimento da força física determinava fenômeno singular em minha alma. Ou seja, ele estava ficando cada vez mais fraco, as suas forças físicas são cada vez mais desvanecidas, mais deterioradas. Então, ele vai dizendo que conforme ele ia ficando, né, cada vez mais enfraquecido, um fenômeno singular acontecia com a sua alma, né? Surpreendia-me, enternecido e sentimentalista. Ele diz que começa a ficar muito assim, terno, né? Muito sentimental, com todas as coisas. Acostumara-me a tratar com o mundo dentro do maior senso prático. Ele foi um homem de negócios, né? Um executivo de uma grande empresa e tudo mais, então ele está dizendo
porque eles estavam habituados a lidar com as pessoas, tratar com as pessoas, sempre de maneira prática, objetiva, né? Acredito eu, direta. Estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Olha que interessante. Ele era um homem que praticava a caridade, né? Mas ele era um homem de negócios, ele era um executivo, ele era um dono de uma grande empresa, né? Nós sabemos que Frederico Figner era o dono daquela empresa Odeon, né? De discos, daquela coisa toda, tinha uma certa fortuna, uma certa posição social, aquela coisa toda. Então, era um homem que estava sempre negociando, sempre tratando de negócios, sempre tomando decisões, e de uma maneira muito, acredito eu, muito objetiva, muito direta, muito seca, como ele mesmo fala aqui. Embora ele gostasse de pregar a caridade e tudo mais, ele diz que ele era seco, né? Ele acreditava que uma energia seca era indispensável no trato com as pessoas. Ou seja, ele talvez fosse muito, talvez até duro, né? Na sua maneira de ser. Muito papum, né? Sem grandes demonstrações de afeto e tudo mais. Muita vez, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentira-me ríspido, contundente. Olha só. Olha o que ele está reconhecendo agora. Olha o que ele está reconhecendo. Muitas vezes, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentira-me ríspido, contundente. Talvez nós disséssemos grosso, né? Fazia frequentemente o possível por não desmerecer a confiança dos que me estimavam. Entretanto, nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Gente, ele era um homem muito rígido, muito seco, realmente, né? Ele diz que ele não fazia nada para que as pessoas perdessem a confiança nele, mas ele nem sempre ele era doce, né? Ele não tinha uma personalidade afável, uma personalidade doce e agradável. Semelhante traço individual que as lutas ásperas da experiência humana me impuseram, representava motivo de não poucos dissabores para mim, porque no íntimo aspirava a servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Gente, é muito... A Ângela está dizendo aqui, certamente quase antipático, né? Eu acredito que sim, no mínimo, né, Ângela? Acho que se era, no mínimo, tido como antipático, talvez até arrogante pela sua posição, né? Pelo seu dinheiro, né? E aí, olha o que acontece aqui, gente. Que essa característica dele, né? Aí ele coloca um pano quente aqui, né? Semelhante traço individual que as lutas ásperas da experiência humana me impuseram. Aqui foi um pano quente, né? Ele considera que ele tinha esse jeito meio grosso de ser por causa da luta, do dia a dia e tal, né? E aí ele diz que isso representava para ele motivo de não poucos dissabores, né? Ou seja, não poucas tristezas, né, aborrecimentos para ele, porque no íntimo ele desejava servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. E aí é um contrassenso, de uma certa forma, né? Se ele desejava ser fraterno, né, servindo em nome de Jesus, gente, Jesus é o nosso guia e modelo, né? Jesus é o nosso guia e modelo. E em nenhum momento Jesus foi grosseiro, foi indelicado com quem quer que fosse, né? Jesus podia ser enérgico quando necessário, mas jamais indelicado ou grosseiro. Jesus tinha um magnetismo, né, que envolvia as pessoas, a sua maneira de ser. O seu olhar era doce, envolvente, amoroso, quente, né? E se ele aqui queria exercer a caridade, né,
seguindo os ensinamentos do Cristo, né? Ele aspirava a servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Ele teria que mudar o seu comportamento, né? Teria que ser mais amoroso, mais fraterno, né? Porque, imagina só, mesmo que você esteja recebendo, né, uma ajuda, né, um prato de sopa, o que seja, mas ninguém quer receber um prato de sopa com rispidez, né, com secura. Muitas vezes as pessoas estão com muito mais fome de carinho do que de alimento material, né? Às vezes você não tem o que dar, mas se você tem um sorriso, você tem uma palavra de conforto, muitas vezes isso faz muito mais bem do que um prato de comida. Eu me lembro da história do Dr. Bezerra de Menezes, né, que ia saindo lá do Centro de Regeneração e apareceu um homem para ele, né, que estava pedindo ajuda, e Bezerra já não tinha mais nada, nenhum bem material para dar. Já tinha dado tudo. E naquele momento ele não tinha nada que ele pudesse oferecer àquele homem. Então ele vai e diz que a única coisa que ele tinha era um abraço. E aí ele abraça o homem e transmite àquele homem muito conforto, muito amor, né? Naquele abraço fraterno que o Bezerra lhe deu, aquela demonstração de carinho. E o homem que estava desempregado, tempos depois, ele retorna para agradecer a Bezerra. Ele diz que naquela noite ele chegou em casa, ele não tinha comido, a família não tinha comida, não tinha nada para ninguém comer, mas que ele, como o Bezerra havia recomendado, quando ele chegou em casa, ele abraçou a esposa e os filhinhos com a mesma intensidade que Bezerra o abraçou e transmitiu à família aquele mesmo carinho, aquele mesmo conforto que Bezerra havia transmitido a ele. Ele diz que todos dormiram em paz, tranquilos, como se estivessem com o estômago cheio, né? E depois o homem conseguiu um emprego e tudo mais, e a sua vida voltou ao normal. E aí a gente vê com esse exemplo de Bezerra, não é? Como nem sempre apenas o pão material é o que as pessoas precisam. Muitas vezes há pessoas que precisam que têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas falta a elas, né, um carinho, uma palavra de conforto, né? Falta o pão da vida, como Jesus falava, né? A Laodicea também colocando que achou arrogante, né? Eu achei arrogante. Pois é, devia ser mesmo, né? E aí ele fala, né? Ele fala da forma como ele era. Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. Ou seja, ele que era um homem sempre durão, né, rígido, ele diz que ele passou, agora que ele estava lá na reta final da desencarnação, que ele passou a sentir, né, que ele estava meio enternecido e sentimentalista, coisa que ele jamais deve ter, né, deve ter vivenciado na sua vida, segundo o que ele está dizendo aqui. A Ângela está me dizendo exatamente, nem só de pão vive o homem. Exatamente, nem só de pão vive o homem, né? E aí agora ele estava se achando sentimentalista, terno, né? Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos. Claro, nada disso você leva na sua bagagem, negócio nem interesses terrenos. Tudo isso você utiliza para a sua melhoria íntima enquanto você está aqui na Terra. Eu costumo dizer que é o nosso material escolar nessa grande escola da vida que é a Terra. Não me era mais possível governar o leme do barco material. Não me era mais possível governar o leme do barco material. E esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava-me acesso a mim mesmo. A partir do momento em que ele já não tinha mais o controle sobre as coisas materiais à volta dele, o que ele sempre teve, né, como executivo, como homem de negócios, só restou a ele, né, voltar-se para dentro de si mesmo e ter o maior acesso a ele como ser humano, como espírito imortal, coisa que normalmente nós não fazemos. Normalmente nós cuidamos, né, do material, das coisas exteriores. O nosso principal objetivo de estarmos aqui, que é o nosso espírito, a gente deixa de lado. E você veja que somente no derradeiro momento, nos derradeiros momentos da existência terrena dele,
quando ele já não tinha mais como ter acesso e controlar as coisas materiais à sua volta, é que ele voltou para dentro de si mesmo. Né? A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos. Não me era mais possível governar o leme do barco material, e esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava-me acesso a mim mesmo. Afetava minha necessidade de ternura. Necessidade, olha só, gente. Afetava minha necessidade de ternura e compreensão. Como se naquelas horas estivesse ingressando na idade juvenil. Ou seja, aquilo que ele nunca achou que deveria dar a ninguém, agora, nesse momento derradeiro da sua jornada terrena, ele sentia necessidade. Então, ele começou a sentir necessidade de ternura, essa ternura que ele nunca deu a ninguém. Compreensão também, talvez compreensão que ele também nunca tenha dedicado a ninguém. Então, afetava a minha necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas eu estivesse ingressando na idade juvenil. É como se somente os jovens precisassem de ternura e compreensão. Como se ele colocou aqui como se esse sentimento fosse um sentimento infantil, de adolescentes, que homens feitos não precisavam ou não deveriam demonstrar ternura ou compreensão. Né? O homem da ativa humana, obrigado a defender-se e a preservar o bem dos que lhe eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando. Então, olha que ele outra vez ele coloca aqui, ele dá meio que uma justificativa para a sua maneira seca e meio rude de ser, né? A necessidade de preservar os bens e os interesses dos seus entes queridos. Então, ele diz aqui, olha, o homem da ativa humana, obrigado, ele coloca aí, obrigado a defender-se e a preservar o bem dos que lhe eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando. Né? Então, aquele homem que ele foi, focado nos interesses materiais, que ele diz que tinha que defender os interesses, né? E os bens daqueles, né? O bem dos seus entes queridos, agora não tinha mais vez. Por quê? Porque ele não tinha mais condições de fazer isso. Porque se tivesse, ele continuaria fazendo. Ele agora estava debilitado, estava praticamente no seu leito de morte. Então, o tempo que ele ainda tinha de vida, ele começou a olhar para dentro dele mesmo. Então, ele diz que aquele tipo de homem que ele era, que ele foi a vida inteira, estava passando. Não tinha mais lugar. Quanto a isto, a morte gradual era uma realidade. Redescobria-me, afinal. Né? Ou seja, a morte foi se aproximando, ele foi notando que estava chegando o momento da desencarnação, e aí, pelo menos, nos derradeiros momentos da sua existência terrena, ele começou a olhar para dentro dele mesmo. Ele começou a se preocupar com o seu espírito apenas no momento que a encarnação estava terminando. Quando nós estamos aqui na matéria para fazer isso o tempo inteiro. Mas nós temos a tendência a fazer o contrário. Nós nos dedicamos o tempo inteiro a adquirir bens, a ter posições, a isso e aquilo, coisas materiais que nós não vamos colocar na nossa mala quando voltarmos para casa, né? E aí a gente acaba voltando muitas vezes com a mala vazia, né? Porque tudo que a gente deveria ter feito em termos de atitudes, atos, pensamentos, aprendizado para melhorar o nosso espírito, a gente não fez, porque nós estamos apenas focados na matéria, nos bens materiais e nos gozos terrenos, né? Ou seja, você valorizou muito mais o material escolar do que o aprendizado. Né? Valorizou muito mais o material escolar do que o aprendizado. Então, ele diz, a morte gradual era uma realidade. Redescobria-me, afinal. Não era eu mais que um homem comum, reclamando socorro e carinho. Trazia o coração opresso por aflições indizíveis.
Se a dispneia me roubava a tranquilidade, os temores povoavam-me o espírito de tristezas e sombras. Jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Gente, olha a sensação de solidão que esse homem sentiu no momento da sua desencarnação. Né? Ele diz que ele estava com temores que povoavam o espírito dele, de tristezas e sombras. Porque agora, verdadeiramente, ele está se analisando, está olhando para dentro dele mesmo, está se redescobrindo, está vendo, de repente, o quanto ele deixou de fazer. Está identificando verdadeiramente o quanto ele valorizou muito mais o ter do que o ser. Só que agora é bem tarde, né? Então ele diz, jamais experimentará antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Gente, isso que ele fala é absolutamente, assim, importantíssimo. Quantos de nós vivemos assim, né? De maneira despreocupada com aquilo que realmente é o que deve nos preocupar, que é o nosso espírito imortal. Né? Passamos a vida aqui querendo adquirir bens, posições, isso e aquilo, fazer valer o nosso ponto de vista, nossa vontade. Né? Quando, na verdade, nós estamos aqui para ir nos burilando, identificar as nossas más tendências, buscar ser pessoas melhores, usar tudo isso para o aprimoramento dos nossos espíritos. Para que a gente que saiu, de repente, do plano espiritual com sentimentos de orgulho, de vaidade, arrogância, ciúme, inveja, que a gente possa lá voltar já estando livre desses sentimentos menos felizes. Mas a gente não faz. A gente chega aqui e tem a tendência de achar que estamos aqui para ter cada vez mais e mais e mais e mais e mais bens materiais e prestígio na sociedade efêmera da Terra. E aí, na hora de desencarnar, a nossa mala está vazia. Porque nada disso aqui nós poderemos levar conosco para entrar na verdadeira vida. Né? A gente acaba voltando com a mala para si. É muito triste, né? Laodiceia está nos dizendo aqui, eu acredito que os grandes empresários tornam-se muito solitários, desconfiam de todos que estão em volta. Laodiceia, uma vez, o presidente de uma empresa falou para mim o seguinte, que ele sentia a solidão do poder, né? A solidão do poder, porque realmente isso que você falou, né? Desconfiam de todos, nunca sabe se a pessoa que está ali ao seu lado está por afinidade mesmo, por algum tipo de interesse, né? Então, é complicado. A Maria Cláudia está dizendo, é um alerta sobre a importância de trabalharmos o autoconhecimento durante a vida para que possamos ir melhorando e não somente próximo ao desencarne. Com toda certeza, Maria Cláudia. Com absoluta certeza que sim. É o que nós buscamos transmitir a todos durante os nossos estudos, os nossos programas, os nossos cursos, a necessidade de nós irmos nos melhorando diariamente, de nós vivermos muito mais o ser do que o ter, porque é isso que verdadeiramente importa, e é para isso que nós estamos aqui, né? Ângela está nos dizendo, a dor moral é infinitamente pior do que a dor física. Com certeza. A dor moral é terrível, né? Terrível. Não temos como resolvê-la, né? A não ser numa nova experiência onde a gente consiga esquecer aquilo que nos causa dor, porque estamos de novo na matéria, e temos o véu do esquecimento a nos brindar, né, com o esquecimento de tudo e a possibilidade de corrigir os erros cometidos, né? A Laura está nos dizendo a difícil reforma íntima, exato. A Verinha está dizendo, acreditando que estamos reencarnados para melhorar e elevar a moral. Com certeza, é para isso que nós estamos aqui, para nada mais, só para isso. Para nos tornarmos pessoas melhores, né? E aí, ele continua.
jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Na terra estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas queridas e dos amigos abnegados. A rigor, não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me martirizava. Ele está achando, será que eu estou com saudade do plano espiritual, né? Ele diz que na terra ele estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas, né, dos amigos abnegados, e ele diz que ele não tinha vontade de ser jovem de novo. Né? Não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Seriam saudades. Aí ele perguntou, será que eu estou com saudade do plano espiritual? Seriam saudades do além, o fator determinante da inquietude que me martirizava? Também não. Reconhecia os meus títulos de homem imperfeito, que de modo algum deveria sonhar com o paraíso. Esperava-me naturalmente laborioso futuro em qualquer parte. Ele não achava que, de uma certa forma, ele iria, né, para o paraíso. Obviamente que ele também, como espírita, sabia que isso não existia, né? Ele achava que ele teria que ir para algum lugar onde ele ia trabalhar bastante, né, em algum local. No entanto, ansiedades dolorosas pesavam-me na alma abatida. Ele estava ansioso, estava preocupado. Né? Ansiedades dolorosas pesavam-me na alma abatida. Eu que fazia... Olha só, gente, como ele é duro. Eu que fazia guerra às lágrimas, ou seja, ele devia ser aquele que não chorava nunca, né? Que não se deixava dominar pelas emoções. Ele diz que não tem nada a ver, não tinha ternura, né? Nem sentimentalismo e tudo mais. Então, você veja, eu que fazia guerra às lágrimas, reconhecia-lhes agora o sumo poder. Represavam-se-me nos olhos com frequência, quando a sós me entregava a longas meditações. Orava, fervoroso, mas ao correr da prece solitária, sentimentalizava-me qual criança. Entrara nas vésperas da total exoneração quanto aos deveres terrestres. Via-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigara por dilatados anos. A que porto demandaria? Olha, gente, olha ele, né? Olha o que ele está colocando aqui, né? O que ele está colocando aqui, né? Que ele já vem falando o tempo todo, que ele era sempre muito, muito rígido, né? E não era dado a sentimentalismos, ele sempre combateu as lágrimas, nada de demonstrar emoções, né? E agora ele sentia-se extremamente ansioso, né? Estava com ansiedades dolorosas com relação ao que eu vou encontrar do outro lado. Qual é o acerto de contas, né? É a hora da separação do joio do trigo, né? Lembrando a parábola da rede de pesca, né? Que a gente sabe que os pescadores, né, jogaram a rede de pesca, trouxeram peixe de toda espécie até a praia. A praia é efetivamente o momento da desencarnação. E a separação dos peixes bons que serão aproveitados, dos peixes ruins que serão jogados novamente ao mar, né? Onde haverá prantos e ranger de dentes, é justamente isso. Né? Nós estamos aqui na matéria para burilar o nosso espírito imperfeito. É uma oportunidade que Deus nos dá de aqui na matéria, vivenciando esses anos aqui, vivendo várias experiências com as pessoas, com as situações, com tudo mais, né? E ir aproveitando, adquirindo conhecimentos, experiências, vivências que vão nos ajudar a ser, de repente, mais humildes, mais amorosos, mais fraternos,
honestos, éticos, né? Todas as qualidades que nós precisamos adquirir ainda, pacientes, né? Todas as qualidades que nós necessitamos desenvolver em nós e os defeitos que precisamos eliminar. É para isso que nós estamos aqui, né? É para isso que nós estamos aqui. Então, gente, é como se você entrasse em um curso para aprender, de repente, sei lá, a cozinhar, né? E você, ao invés de se dedicar a aprender a como mexer nos alimentos e cozinhar e tudo mais, lá para sair um grande mestre cuca, você ficasse o tempo todo admirando as panelas, o fogão, os eletrodomésticos, empolgado, né? Envolvido pelos eletrodomésticos e a maneira de cozinhar os alimentos mesmo, você não aprendesse. E aí, quando você retorna, terminado seu curso, tempo de curso, você retorna, os eletrodomésticos ficaram para lá e você não aprendeu nada de cozinha. Retorna tão ignorante em culinária como você chegou no curso. Gente, é exatamente isso. Olha como é que foi uma alegoria legal. Nós, é como se fosse isso. A gente veio para cá para aprender, né? Para burilar, para melhorar. De repente, deixar de botar sal demais na comida, são os defeitos, né? Adquirir aquela sapiência de provar, de fazer o tempero certinho, é uma qualidade que você adquiriu. Né? Mas você aqui, você não se dedica a isso. Você não se dedica a aprender o que você veio aprender. Você só fica encantado olhando aquele freezer enorme, aquele fogão maravilhoso, aquelas panelas incríveis, né? Aquela batedeira planetária maravilhosa, aquelas coisas todas, e você fica empolgado e só querendo aquilo, só querendo cada vez mais ter aquilo, e mais, e mais, e mais. E a aula de culinária, que é o principal, que você foi aprender a cozinhar, você não aprendeu nada. E aí se deixa o curso. Quando você deixar o curso, você vai poder levar as coisas que estavam no curso? O freezer, o fogão, os eletrodomésticos? Claro que não. O que você teria que levar do curso é o conhecimento adquirido em culinária. Mas só como você não valorizou as aulas de culinária, só ficou empolgado com os eletrodomésticos da sala de aula, você volta sem nenhum progresso. Porque os eletrodomésticos vão ficar. O que você teria a levar com você é o conhecimento adquirido. A melhoria é sua, agora passando a ser um bom cozinheiro, mas você não aprendeu, você não valorizou, você não se interessou por aquilo que você verdadeiramente tinha que se interessar e valorizar. Você fez o quê do seu curso? Desperdiçou. Foi um curso desperdiçado. E muitos de nós, infelizmente, retornamos à espiritualidade, né? Com uma encarnação perdida. E sabe-se lá quando teremos a sorte, né, a oportunidade de voltar a fazer o curso. Né? E aí a gente lamentando profundamente, aí vem a dor moral, né? Lamentando profundamente não ter feito o que tinha que ter sido feito, quando nos foi dada a oportunidade, a gente fica naquela angústia enorme, naquela dor moral enorme, ansiando por voltar e dessa vez fazer a coisa certa. E dessa vez fazer a coisa certa. Então, é o que ele fala, né? Que ele, né, que combateu tanto, né? Eu que fazia guerra às lágrimas, reconheci-lhes agora. Ele que sempre foi contra o choro, nunca admitiu, né? Naturalmente aquela história, eu sou durão, o homem não chora, né? Ele agora reconhecia o poder das lágrimas. E ele diz que elas ficavam represadas nos olhos dele com frequência. Mas quando ele estava a sós e se entregava a longas meditações e orava fervorosamente, as lágrimas desciam. É aí que ele diz que ele ficava sentimental, como se fosse uma criança. Aí ele diz que estava às vésperas da total exoneração, ou seja, do total desligamento das suas atividades aqui na Terra.
Ele via-se prestes a deixar o ninho planetário ao qual ele estivera entregue durante tantos anos. E aí a pergunta cruel, a dúvida cruel: a que porto demandaria? Ou seja, onde ele iria aportar? Onde ele iria, a gente pode dizer assim, abrir os olhos depois do passamento. Não é? Se nós considerarmos, de repente, o momento da desencarnação como se você tivesse caído num sono, num sonho, né? Num sono assim profundo e tudo mais, você vai acordar em algum momento desse sono, né? E aí, quando você acordar, você vai dizer, onde é que eu estou? E aí a grande dúvida dele, onde, em que porto ele vai aportar? Isso é algo que nós temos que pensar, né, gente? É algo que nós devemos pensar. Agora, você pode mais ou menos saber em que porto você vai chegar de acordo com o seu comportamento. De acordo com como você vem direcionando a sua encarnação. O que você tem feito da sua oportunidade de vida? O que você tem feito desses anos que Deus lhe concedeu para aprender a cozinhar? Aprender a cozinhar, né? Será que você só está apegado às coisas da cozinha, né? As panelas lindas, ao fogão, ao freezer, ao micro-ondas, ao forninho? Ou será que você está realmente empenhado em aprender culinária e usa esses equipamentos da cozinha apenas quando são necessários ao seu aprendizado? E não ao contrário. É isso que nós temos que pensar. Mas, infelizmente, as pessoas fazem exatamente dessa forma. Né? Usando a alegoria que eu coloquei aqui, as pessoas ficam encantadas com os apetrechos da cozinha e não prestam atenção na aula de culinária. E aí acabam saindo do curso sem saber nada. Da mesma forma que chegaram, às vezes até pior. Porque às vezes até desaprendem o pouco que sabiam. Né? Então, é terrível, né, gente? É terrível. Bom, a Eronide está nos dizendo aqui, parece ainda difícil conjugarmos o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é e nós somos. É verdade, né? Eu tenho, tu tens, ele tem, né? Ou eu quero ter mais e mais, né, Eronide? A Lúcia está colocando aqui, é a dúvida que todos temos. Exatamente, né, Lúcia? Em que porto nós vamos aportar? Onde nós iremos chegar? Onde o nosso barco, né? Esse barco que nós estamos conduzindo e que nós passamos tantos anos dizendo eu tenho controle, eu conduzo, eu faço o que eu quero, né? Onde ele vai chegar? Onde o nosso barco vai dar? Agora, né? No caso dele, né? Que já está assim pertíssimo de deixar aqui esse porto, né? A rota do barco dele já está traçada. Ele traçou a rota ao longo da existência. Agora já está traçado. Não tem mais como. Né? Querendo ou não querendo, é neste local que ele preparou, seguindo essa rota que ele traçou ao longo da sua existência, que ele vai aportar. É nesse local. Né? Então, nós que, graças a Deus, ainda não estamos, né? Próximos ao nosso desencarne, pelo menos achamos que não, ainda temos tempo, né? De uma certa forma, refazer a rota, né? Para que nós possamos aportar em um local mais feliz, né, gente? Muito interessante, né? O João está nos dizendo quanto ensinamento para a nossa elevação moral e espiritual. Boa noite a todos. Que bom, João, verdadeiramente. João, esse livro, né? Eu já havia lido esse livro alguns anos atrás, mas eu agora relendo, né? Até que a gente relê, é muito interessante, né? Eu estou absolutamente encantada com esse livro. Absolutamente encantada. Na verdade, é outro momento, né? Em que a gente vai lendo, e normalmente, a cada momento que nós lemos algumas obras, a gente vai absorvendo os conhecimentos de uma maneira diferenciada. E eu estou absolutamente encantada com esse livro. Muito, muito bom.
A Ângela nos dizendo gratidão sempre, querida, por mais uma tarde, excelentes reflexões. Eu que agradeço, querida. A Verinha nos dando aqui, né? Para a gente assinalar, né, com as mãozinhas. E, ai, gente, eu vou aproveitar e pedir a vocês, por favor, né? É importante para a nossa web rádio, deixem seu like nos nossos vídeos, né? Deixem seus likes, comentem, compartilhem os vídeos, convidem seus amigos para conhecer a nossa web rádio, né? Porque nós precisamos muito de mais e mais pessoas inscritas. Inscrevam-se no canal, os que não estão inscritos, né? Mais e mais pessoas inscritas no canal. Precisamos muito dos likes de vocês, né? Os compartilhamentos, para que o YouTube entenda que esse é um assunto que interessa muitas pessoas e divulgue mais a nossa querida doutrina espírita, né? Então, obrigada pelo estudo de hoje, boa noite a todos. Maria Cláudia, obrigada, Fátima, gratidão. Então, meus queridos, chegamos ao final, né? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. Beijo, tchau, tchau, gente. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.